Prepare-se, aqui vai 20 perguntas desafiadoras de história. De impérios antigos a guerras mundiais, será que você lembra do que aprendeu na escola? Chama todo mundo aí pra ver quem acerta mais. E se você gosta de aprender se divertindo, já se inscreve no canal e deixa o like. Vamos começar? Pergunta 1. Quem foi o responsável por proclamar a independência do Brasil em 1822? A. Dom Pedro I? B. Tiradentes? C. Marechal Deodoro da Fonseca? Resposta correta. Dom Pedro I. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. O famoso Independência ou Morte simboliza o rompimento oficial com Portugal. Pergunta 2. A queda da Bastilha em 1789 marcou o início de qual evento histórico? A. Revolução Industrial? B. Revolução Francesa? C. Iluminismo? Resposta correta. Revolução Francesa. A Bastilha era uma prisão símbolo do absolutismo francês. Sua tomada pelo povo foi o estupim da Revolução Francesa, que mudaria a política da Europa para sempre. Pergunta 3. Quem foi o líder do movimento de unificação da Alemanha no século XIX? A. Otto von Bismarck? B. Napoleão Bonaparte? C. Karl Marx? Resposta correta. Otto von Bismarck. Bismarck foi o chanceler da Prússia que liderou campanhas militares e políticas para unir os estados alemães sob o comando do Império Alemão, criado em 1871. Pergunta 4. Qual cidade foi destruída por uma bomba atômica em 6 de agosto de 1945? A. Nagasaki? B. Hiroshima? C. Tóquio? Resposta correta. Hiroshima. A cidade japonesa de Hiroshima foi alvo da primeira bomba atômica usada em guerra, lançada pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Pergunta 5. Qual era o nome da política externa dos Estados Unidos para conter o comunismo após a Segunda Guerra? A. Doutrina Truman? B. Plano Marshall? C. Doutrina Monroe? Resposta correta. Doutrina Truman. A doutrina Truman visava conter a expansão do comunismo no mundo, apoiando países aliados com ajuda militar e econômica durante a Guerra Fria. Pergunta 6. Quem foi o imperador francês coroado em 1804? A. Luís XVI? B. Carlos Magno? C. Napoleão Bonaparte? Resposta correta. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador em uma cerimônia em que ele mesmo colocou a coroa, consolidando seu poder na França pós-revolucionária. Pergunta 7. Em que ano ocorreu a assinatura da Lei Áurea no Brasil? A. 1822? B. 1888? C. 1891? Resposta correta. 1888. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil, o último país das Américas a fazê-lo. Pergunta 8. O que foi o Muro de Berlim? A. Uma barreira entre França e Alemanha? B. A divisão entre Coreia do Norte e do Sul? C. A separação entre a Alemanha Ocidental e Oriental? Resposta correta. A separação entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Construído em 1961, o Muro de Berlim dividia a cidade em 2 blocos, capitalista e comunista, e se tornou o maior símbolo da Guerra Fria. Pergunta 9. Qual civilização construiu as pirâmides de Gizé? A. Grega? B. Egípcia? C. Mesopotâmica?
Resposta correta: egípcia. As pirâmides de Gizé foram construídas por faraós do Egito Antigo há mais de 4.000 anos e são um dos maiores símbolos da engenharia e religião dessa civilização. Pergunta 10. Qual tratado pôs fim à Primeira Guerra Mundial? A. Tratado de Paris. B. Tratado de Tordesilhas. C. Tratado de Versalhes. Resposta correta: Tratado de Versalhes. Assinado em 1919, o Tratado de Versalhes impôs duras punições à Alemanha e redesenhou o mapa da Europa após o conflito. Pergunta 11. Quem foi o líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 1960? A. Malcolm X. B. Martin Luther King Jr. C. Abraham Lincoln. Resposta correta: Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ficou conhecido por sua luta pacífica contra a segregação racial e pelo famoso discurso "Eu tenho um sonho". Pergunta 12. O que foi o período regencial na história do Brasil? A. Tempo entre dois presidentes. B. Fase entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. C. Ditadura militar. Resposta correta: fase entre Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi o intervalo entre a abdicação de Dom Pedro I e a maioridade de seu filho, com o Brasil sendo governado por regentes. Pergunta 13. Qual foi a primeira civilização a desenvolver escrita cuneiforme? A. Egípcia. B. Fenícia. C. Suméria. Resposta correta: Suméria. Os sumérios na Mesopotâmia criaram a escrita cuneiforme por volta de 3.200 a.C., considerada uma das mais antigas da história. Pergunta 14. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? A. Dom Pedro II. B. Deodoro da Fonseca. C. Getúlio Vargas. Resposta correta: Deodoro da Fonseca. Após a proclamação da República, Deodoro assumiu como o primeiro presidente do Brasil em 1889. Pergunta 15. Qual evento histórico deu origem à ONU? A. Revolução Russa. B. Segunda Guerra Mundial. C. Guerra da Crimeia. Resposta correta: Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada em 1945, após a Segunda Guerra, com o objetivo de manter a paz e evitar novos conflitos globais. Pergunta 16. Qual império construiu o Coliseu em Roma? A. Grego. B. Romano. C. Bizantino. Resposta correta: Romano. O Coliseu foi construído no século I durante o Império Romano como arena de entretenimento com lutas de gladiadores. Pergunta 17. O que foi a Guerra Fria? A. Um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. B. Uma disputa ideológica e política sem confronto armado direto. C. Uma guerra contra o clima. Resposta correta: uma disputa ideológica e política sem confronto armado direto. A Guerra Fria, de 1947 a 1991, foi uma tensão prolongada entre Estados Unidos e União Soviética envolvendo influência global, corrida armamentista e espionagem. Pergunta 18. Quem foi responsável pela teoria da evolução das espécies? A. Isaac Newton. B. Charles Darwin. C. Galileu Galilei. Resposta correta: Charles Darwin.
Darwin propôs que as espécies evoluem por seleção natural, ideia revolucionária apresentada em seu livro A Origem das Espécies, de 1859. Pergunta 19. Qual revolução substituiu o feudalismo pelo capitalismo? A. Revolução Francesa? B. Revolução Industrial? C. Revolução Gloriosa? Resposta correta: Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou a economia e a sociedade, criando o sistema capitalista baseado em fábricas, máquinas e trabalho assalariado. Pergunta 20. Em qual país nasceu o filósofo Karl Marx? A. Rússia. B. Alemanha? C. Inglaterra? Resposta correta: Alemanha. Marx nasceu em Trier, na Alemanha, e foi um dos fundadores do pensamento socialista e comunista com obras como o Manifesto Comunista. E aí, quantas você acertou? Se curtiu o desafio, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!